Boa noite, pessoal. Então, na plataforma aula, conforme acertado na aula passada, eu coloquei lá que vocês devem me apresentar, até o dia da prova G1, um modelo de procuração adjudícia, né? Procuração para o advogado atuar em juízo, por isso o nome adjudícia, quer dizer, para o juízo, né? Para que você possa atuar no juízo pelo seu cliente. E também um contrato de honorários, valendo 1 ponto cada um, né? Somando os 2 pontos, e os 8 fica para a prova G1, tá? Então, esse é o que está lá no portal dizendo isso, e é para me mandar através de e-mail. Coloquei o meu e-mail lá, acceric@hotmail.com. Então, vocês mandam pelo e-mail, eu vou dando baixa aqui as pessoas que me mandaram. Se eu não me engano, 2 já me mandaram, né? Alguém que está aí, que me mandou? Está na aula? Bruno, né? Foi, o Bruno mandou. Não lembro mais, se eu não me engano, teve mais um, foram 2. Não lembro quem foi. Mas pode entregar até o dia do G1. Tá? Então, vejam que nós estamos seguindo um encadeamento lógico, né? Então, na aula passada, nós vimos como é que recebe o cliente lá no seu escritório, né? Você deve anotar as informações do seu cliente naquela tomada de reclamação ou outro nome que você quiser dar. Você anota as informações sobre o cliente, sobre o reclamado, se o seu cliente for reclamante, né? E o reclamado, então, que são as partes. Também fala sobre o contrato de trabalho, se era assinado, qual foi o tipo de demissão, quando foi a admissão, a demissão. Aí depois conta uma historinha, o que aconteceu, para ele poder ter razão de reclamar. E depois você faz os pedidos, que são vários, que você vai pleitear, né, na petição, na ação trabalhista. Então, feito essas anotações, você verificou que tem condições de fazer a reclamação, e você vai pegar a procuração. Essa procuração pode ser de vários tipos. Na internet você encontra de várias formas. E exatamente como você já está, ou deve estar no último ou últimos anos, últimos semestres, você já deve ter no seu computador uma procuração pronta sua, para quando chegar o cliente, você já está com a procuração pronta. Então, a procuração mais fácil de fazer e que melhor atende a finalidade, que é pegar poderes do seu cliente para poder entrar com a reclamação trabalhista, é desse modelo que eu coloquei lá na plataforma aula, que ele é super simples. Você coloca outorgante, que é aquele que está ali passando os poderes, outorgado, que é você como advogado que está recebendo esses poderes, os poderes especificamente, né? E quais são eles especificamente, esses poderes. Então, é igual uma procuração civil. A diferença é que, no processo do trabalho, há necessidade de você colocar na procuração que você, como advogado, tem poderes para requerer a justiça gratuita para o seu cliente e, consequentemente, requerer que ele não pague as custas processuais e os emolumentos, que são despesas do processo. O processo do trabalho, normalmente, ele defere a justiça gratuita para o autor, para o reclamante, né? O reclamante, como vocês sabem, normalmente é um hipossuficiente, né? E você normalmente requer os benefícios da justiça gratuita, para que ele não pague custas e outras despesas processuais. Tá? Então, você sempre, quando está do lado do reclamante, do autor, em especial quando for um empregado, você sempre requer a justiça gratuita. E o juiz indefere sem mais problemas, diferente da justiça comum, que ele geralmente indefere, né?
no processo do trabalho, normalmente é deferido. E, inclusive, pode haver deferimento, mesmo que você não peça, de ofício. Existe a possibilidade do juiz, mesmo você não pedindo, que ele defira de ofício essa gratuidade da processual do seu trabalho. Porque existe uma lei, inclusive a reforma trabalhista também fala, que você é beneficiário da justiça gratuita tranquilamente, sem nem requerer, se não quiser, de ofício. Se o autor, o reclamante, no caso, ele ganhar o salário dele e receber até 40% do maior salário pago pela Previdência, que dá hoje em torno de R$3.000, 2 e pouco. Tá? Então, se o seu cliente ganhar até R$3.000, o juiz pode, inclusive, deferir de ofício, sem que você requeira. Mas é evidente que você sempre vai requerer. Inclusive, quando requerer, pode dizer, né, que você está requerendo e, inclusive, o seu cliente recebe o salário menor do que os 40% que a lei permite que seja deferida à justiça gratuita. Tá? Então, não esquecer de pedir a justiça gratuita sempre para o reclamante, quando você for advogado do autor, sempre. Tá? E, principalmente, quando o salário desse autor não passar de uma faixa de R$3.000, que é 40% do maior valor pago pela Previdência Social. Isso muda, né? Isso muda bastante. Normalmente, todo ano muda. Então, tem que verificar quanto é o maior valor pago pela Previdência, jogar os 40%. Então, se o seu cliente está dentro dessa faixa, tranquilo, ele vai deferir o benefício da justiça gratuita. Mas precisa que isso esteja na procuração. Então, se vocês verificarem lá, nesse modelo que eu coloquei lá na plataforma aula, vocês verificam que lá no Poderes tem isso lá, né? Que o reclamante está lhe passando poderes para você requerer a justiça gratuita. Se você tiver esse poder específico na procuração, é só você requerer que o juiz vai deferir. Se você não tiver esse poder, aí pode complicar um pouco. O juiz pode exigir que você junte uma declaração do seu cliente dizendo que ele é pobre na forma da lei e que não pode demandar sem prejuízo próprio de sua família. Uma declaração assinada por ele, você vai juntar com a petição inicial para poder requerer a justiça gratuita. Então, para evitar que seja feita essa declaração, seja reconhecida a assinatura, seja digitalizada e juntada com a petição inicial, você, quando fizer a sua procuração lá de justiça, né, para o juízo, para atuar como advogado, você coloca nos poderes, um dos poderes, esse de você requerer em nome do reclamante, ou do autor, ou do outorgante, requerer justiça gratuita. Se você tiver isso na procuração, sem problema nenhum, não precisa mais juntar declaração de pobreza, declaração de que o seu cliente é pobre na forma da lei e tal, não precisa disso. Tá? Basta que na procuração você tenha poderes para fazer esse requerimento, requerer a justiça gratuita. Então, esse é um dos diferenciais do processo do trabalho para os demais ramos do direito. Tá? Não precisa reconhecer a assinatura, não tem problema nenhum, é só assinar. E você também vai juntar com a inicial, você vai digitalizar e juntar com a inicial. Tá? E esse contrato de honorários, é importante você também verificar um modelo que você ache bom, que realmente ache interessante, concorde com ele, e deixe já dentro do seu computador. Né? Deixe já no seu computador esse contrato de honorários para que, desde o primeiro cliente, você possa fazer com que ele assine esse contrato de honorários. Porque senão você não vai conseguir mais fazer. Então, desde o primeiro, tente fazer o contrato de honorários, com que ele assine direitinho, porque lá você vai justamente colocar as condições do seu trabalho e condições em que a ação vai ser proposta e vai se desenvolver. Tá? Então, vocês mandem para o meu e-mail
um modelo tanto de procuração como de contrato de honorários. Pode ser tanto do reclamante quanto do reclamado. Tá? Falando em justiça gratuita, eu falei da justiça gratuita do autor, do reclamante. Mas, com a reforma, antes da reforma, impossível você conseguir justiça gratuita por reclamado. Não era possível. Com a reforma trabalhista, Lei 13.467, de 2017, que trouxe a reforma trabalhista, que mudou a CLT bastante, mais de 100 artigos, em torno de 100 artigos. Então, você pode, depois dessa reforma, requerer a justiça gratuita também por reclamado. O problema é o juiz deferir, mas você pode pedir. Tá? Evidente que quando você pedir, por reclamante você já diz que ele aprova na forma da lei, que ganha menos de 40% do maior valor da Previdência, e normalmente ele defere. No caso do reclamado, como advogado do reclamado, você vai ter que dar uma justificativa por que você está requerendo justiça gratuita para o reclamado. E dependendo da sua justificativa, o juiz vai deferir ou não. Evidente que se não for uma razão forte, ele não vai deferir. Tá? Uma das causas que normalmente eles deferem é, por exemplo, a empresa estiver em concordata, ou estiver em falência, ou estiver passando por dificuldades financeiras, e você tem que comprovar essa dificuldade financeira. Não é só falar. Do reclamante, sim, basta dizer, basta requerer. Do reclamado, não. Você tem que comprovar a situação dele de miserabilidade. Se você conseguir comprovar essa situação de miserabilidade, evidentemente que o juiz vai deferir também para o reclamado, também para a parte reclamado, os benefícios da justiça gratuita. Porque já é possível esse deferimento. Antes da reforma não era possível. Não tinha nenhuma forma de você pedir. Não existia previsão legal. Não existia essa previsão. Só era o reclamante que poderia pedir. Agora não, já existe previsão legal. A previsão é você justificar o porquê desse pedido. E para justificar, você tem que comprovar. E normalmente a comprovação é essa. É a dificuldade financeira da empresa, né? Que está em concordata, que está em falência, né? Tem muito débito, está no SPC, você vai desenvolver o seu argumento para comprovar e convencer o juiz de que realmente o seu cliente precisa desse benefício da justiça gratuita para não pagar as custas processuais. Tá? Então, quanto à procuração, esse tipo de procuração é bem simples, eu acho que vocês devem colocar já no computador de vocês e esperar vir o primeiro cliente, porque ela é bem prática, né? Você coloca outorgante, deixa em branco, esperando que chegue o seu cliente para você preencher. Outorgado, você já pode preencher. Se você tiver você e mais um ou dois colegas, já coloca o nome de todos eles lá. Fulano de tal, aí coloca CPF, se for o escritório, bota o endereço do escritório para todos. Se for diferente, coloca o endereço separado, CPF, coloque e-mail, o que for mais necessário que você entender que é suficiente para o seu cliente lhe encontrar, para o juiz, se quiser lhe encontrar também, porque essa procuração vai ficar nos autos. Então, você coloca no outorgado, que é você como advogado, as pessoas que vão trabalhar no processo como advogado, como profissional. Os poderes, existem os poderes no Código Civil, se eu não me engano é o 105, né? 105 ou 109, acho que é o 105 do CPC. Então, normalmente você coloca que os poderes são aqueles do 105 do CPC e acrescenta mais alguns. Porque o 105 do CPC, se eu não me engano, ele também exclui vários poderes que, na verdade, são necessários para você continuar com a causa, né? Então, você precisa dar uma olhada nesses poderes para verificar se realmente se há necessidade, né? Artigo 105 do CPC de 2015, do novo CPC. A procuração geral para o foro, ou seja,
Esse artigo 105, ele fala da procuração geral para o foro. Alguns usam a expressão para o foro em geral, né? Então, essa procuração para o foro em geral, outorgada por instrumento público ou particular, normalmente se faz particular. Só se faz público quando for para outra comarca, porque ela é paga, né? Você tem que pagar para fazer uma procuração pública. E não há necessidade se for na mesma cidade, ou na mesma jurisdição que você reside. Então, não há necessidade de reconhecer. Basta você pedir que seja assinada a procuração particular. Então, ela pode ser pública ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto, tá? Então, essa procuração do artigo 105, que é para o foro em geral, ela excetua, ela tira da procuração, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber e dar quitação, aliás, receber, vírgula, dar quitação, vírgula, firmar compromisso e assinar declarações de hipossuficiência econômica que devem constar de cláusula específica, tá? Então, verifique aqui que no 109, ele exige que deve ter uma cláusula específica para você requerer a justiça gratuita, dizendo que o seu cliente é hipossuficiente, né? Tá bem claro, ó. Firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica que devem constar de cláusula específica. Tá? Essa procuração também aqui diz que a procuração pode ser assinada digitalmente. Quem é que vai assinar digitalmente essa procuração? O cliente, o outorgante, a pessoa que está lhe passando poderes. Eu já vi isso aí várias vezes, e o juizinho defere de plano, a pessoa pegar uma procuração sem assinar, e ele, como advogado, digitaliza junto à procuração, e a assinatura eletrônica ele faz quando ele envia o processo. Então, a assinatura dele eletrônica é para petição inicial, para o processo, não é para procuração. Ou seja, a procuração não está assinada, o juiz vai mandar devolver e mandar o seu cliente assinar. Então, quem pode assinar digitalmente a procuração é o seu cliente. Ou ele assina fisicamente, não precisa reconhecer, ou ele assina digitalmente, ou seja, vai lá no local onde é para assinar e faz o registro de forma virtual, ou seja, eletrônica, aliás, não é virtual, é eletrônica. Vai aparecer um código lá, direitinho e tal. Então, tem que ser assinada a procuração. Não é porque você, quando vai enviar, faz uma assinatura eletrônica que já está assinada a procuração. Não é. A procuração tem que ser assinada pelo seu cliente, ou fisicamente, ou digitalmente. Independente de você, como advogado, assinar a procuração digital, assinar a petição inicial digitalmente. Você não pode assinar uma procuração para você mesmo, não é verdade? Então, muito cuidado, que eu já vi várias vezes advogados entendendo que como o processo, a petição inicial, vai ser assinada eletronicamente pelo advogado, ele entende que basta juntar a procuração sem que seja assinado pelo outorgante, pelo reclamante, pelo autor. Cuidado, tem que ser assinado sim, tá? Então você pede que ele assine, ou fisicamente, ou digitalmente, aí você vai digitalizar aquilo e juntar, aquela peça e juntar com a inicial. Mas tem que ter esse cuidado, tá? Tem que ter. Inclusive diz isso aqui, no parágrafo 1º do artigo 105. A procuração pode ser assinada digitalmente na forma da lei.
A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição, não esquecer de colocar OAB, PA, o número, tá? Que você é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, e o endereço do seu escritório, se você tiver escritório. Se você trabalhar na sua casa, o endereço da sua casa completo, que é para lhe acharem, tanto o autor, como também o juiz, o oficial de justiça, ou algum servidor, que por acaso pode ter a necessidade de ter que lhe falar com você, de lhe encontrar. Principalmente na fase de execução, às vezes há necessidade de você falar com o advogado. Tá? Às vezes até mesmo para fazer um acordo, para fazer uma composição nos autos, ou a parte contrária, ou o próprio servidor, ou o juiz, precisa saber o seu endereço completo. Aqui não fala o que vai constar nesse endereço completo, mas é evidente, em tempos de pandemia e de século XXI, você deve colocar o seu e-mail, o seu WhatsApp, né? A forma como ele pode lhe encontrar, mesmo que não seja fisicamente. Então, isso é importante que coloque na procuração. Salvo disposição expressa em sentido contrário, constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Ou seja, essa procuração ela vai valer para todo o processo. A não ser que ele mude de advogado, aí sim precisa de outra procuração. Mas esse instrumento procuratório, que você está entrando, lhe dando poderes para atuar como advogado, na fase cognitiva, ela vale também para as outras fases, para a fase recursal, para a fase executória, para todas as fases, desde que seja você o mesmo advogado. Tá? Se for outro, é evidente que vai ter que ter outra procuração. E muito cuidado quando você der uma informação, por exemplo, de alguém, ou for com você, e você fizer uma outra procuração. Porque na lei civil, não há nada de errado de um cliente que está com um advogado entrar com uma procuração com outro advogado. O juiz vai substituir pelo novo advogado. Não há problema judicial sobre isso, mas há problema ético. Você vai responder por um processo ético-disciplinar na Ordem dos Advogados do Brasil, porque você está faltando com a ética para com o seu colega. Então, a nossa lei, o Estatuto da Advocacia, né, ele existe um dispositivo que você não pode ser advogado num processo onde já exista advogado. Você vai ter que pegar um subestabelecimento desse advogado para você. Tá? Não entre em processo em que já há advogado. Com o juiz não vai acontecer problema nenhum com você. Mas na OAB vai acontecer. E você vai ser condenado num processo ético-disciplinar, porque você, vamos supor assim, faltou com a ética com um colega seu, uma vez que ele estava atuando nos autos, você não poderia atuar nos autos em que ele já estava atuando. Tá? Então, cuidado também, porque realmente você vai ter problemas ético-disciplinares se isso acontece, se acontecer isso com você. Tá? Então, muito cuidado, porque às vezes a pessoa diz, mas não tem, na lei, não tem no Código Civil, não tem lugar nenhum que eu não posso trocar de advogado, mas é problema ético para o advogado. Então, se você quiser entrar no processo, já em andamento, verifique quem é o advogado, converse com o seu colega, para que ele lhe passe um subestabelecimento, ou revogue a procuração, ou desista do processo, uma coisa dessas. Mas você não pode entrar sem que haja essa conversa com o seu colega. E, evidentemente, que para ele sair dos autos, ele vai ter que receber os honorários dele até aquela fase. Né? Com certeza ele vai dizer, olha, tudo bem, mas o cliente não me pagou. Então, ele me pague até onde eu estou trabalhando, o que eu fiz, que aí eu passo o subestabelecimento para você. Tá? Então, cuidado, porque é um problema ético, não é judicial. A justiça não diz nada sobre isso. Mas o nosso Estatuto da Ordem, sim, você vai ter problema ético-disciplinar, você pode ser condenado. Tá?
Outra coisa importante é que vocês viram que o artigo 105, ele excetua vários poderes. Então, você precisa colocar de volta esses poderes. Por exemplo, reconhecer a procedência do pedido. Normalmente, se o seu cliente confessou, realmente eu recebi desses valores aqui, eu já recebi R$1.000. Então, você pode confessar para ele, não, ele já me falou que recebeu R$1.000, então você pode confessar pelo seu cliente, né? Você pode transigir, que é negociar, né? Transacionar. Então, esse é um poder que você não pode ficar sem. Então, você tem que colocar. Então, verifique lá na procuração que tem assim, né? Os poderes do 105, né? Podendo ainda, aí coloca esses poderes que excetua, que é confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, normalmente a gente coloca receber e dar quitação, porque pode haver um entendimento que receber pode ser qualquer outra coisa, e dar quitação seria de valores, então bote logo receber e dar quitação, que já está dizendo que o que você recebe, você quita, e não coisas separadas, né? Receber e dar quitação. Firmar compromisso, assinar a declaração de hipossuficiência, que é aquilo que eu falei. Mas vocês viram que eu falei todos esses, eu disse do primeiro, que é receber citação. Eu, particularmente, aí vai de cada um, eu particularmente acho que a gente não deve colocar como um dos poderes do autor, do reclamante, para o advogado, esse de receber citação. Por quê? Porque eu acho que a citação quem tem que receber é a parte. Ela sim vai lhe procurar, ou procurar outro advogado, ou se você já acertou com ela, você, se colocar esse poder de receber citação, de repente você recebe essa citação pelo seu cliente e ele não se encontra na cidade. E você sabe que tem que ter o quinquídio legal, ou seja, 5 dias entre você receber a petição inicial e ter a audiência inaugural. No mínimo 5 dias. Mas, de repente, você recebeu e com 5 dias já estava marcado a audiência e o seu cliente estava viajando, vai passar 10 dias viajando. Como é que você vai fazer? Você já recebeu a citação por ele. Não é verdade? Aí você vai ter que se virar, porque é válida a citação, você já botou que um dos seus poderes era receber a citação pelo seu cliente, você já recebeu, ele não está, você não, talvez nem consiga entrar em contato com ele, vamos supor que ele tenha o garimpo, vai passar uns 10 dias lá no garimpo, você com 5 dias vai ter audiência, como é que você vai fazer? Não é verdade? Então eu, particularmente, entendo que a gente não deve colocar como um dos poderes na procuração esse de receber citação, né? Vocês sabem que citação é aquela intimação inicial, né? Existem 3 tipos, né, de notificação, né, dentro dos autos. Aliás, de notificação. Existe a citação, que é a primeira, existe a intimação, que são as demais dentro do processo, e existe a notificação, que é extraprocessual, é fora do processo. Se você quiser chamar, por exemplo, um cliente para vir no seu escritório, ou seja, não tem nada de judicial, você quer só conversar com a pessoa, você manda uma notificação. Agora, se você quiser que seja citado uma pessoa dentro dos autos, você vai pedir que seja intimado. E se for a primeira vez, for uma inicial, você vai pedir que ele seja citado. Isso é a técnica jurídica que nos diz isso. Mas, infelizmente, na CLT, você não vai ver essa diferenciação. Tá? A CLT usa o termo notificação, tanto para intimação, quanto para citação, quanto para notificação mesmo. Ela não faz diferença. Porque, como vocês sabem, ela veio de uma fase administrativa, onde, como ela não era judicial, ela não usava termos jurídicos. Correto? Então, de procuração, é importante isso que eu falei. Primeiro, que o tipo seja esse modelo. Mas nada impede que você, por exemplo, faça aqueles modelos onde é como se fosse uma redação, como se fosse uma petição, tá? Não tem essa diferenciação de outorgante, outorgado. Você bota o nome dele,
qualifica, que dá poderes ao doutor fulano de tal e fulano de tal, ambos com endereço tal, quer dizer, como se fosse em termos de redação. Vocês vão encontrar na internet muitas procurações dessa forma, tá? Pode ser feito? Tranquilamente, pode sim. Mas ela não é tão prática quanto é esse modelo que eu coloquei lá no Plataforma Aula, que vai dividindo. Até é bom esse modelo, porque você coloca no seu computador e deixa em branco só a parte de outorgante e a data. Quando você receber um cliente, ela já está pronta, você só faz completar. Com o outorgante, o nome do reclamante e tal, só faz datar e pede para ele assinar. Não precisa mais fazer novamente todo aquele texto da procuração, correto? Então é um sistema muito prático, que 99% dos advogados usam dessa forma, mas nada impede que seja de outra forma. Tá? Quanto a tipos de procuração, existe a procuração tácita, que é aquela que não é escrita, mas que você é advogado, de repente você participou da audiência, está participando do processo, mas não está juntado nenhuma procuração. Mas como você está no processo participando, você tacitamente é advogado. Tá? A escrita não se discute, é essa que a gente acabou de falar. Essa aqui é assinada, essa é a procuração escrita. Existe a tácita, que é aquela que você não tem procuração nos autos, mas como você está atuando nos autos, automaticamente você já é advogado, sem problema nenhum. E existe a procuração apudiacta. Essa procuração apudiacta, acta quer dizer constando nos autos, colocado nos autos. Ou seja, essa apudiacta é aquela em que você vai para a audiência, não tem procuração escrita, e você requer lá na audiência para o juiz, excelência, eu gostaria que fosse, participar como advogado desse processo, o senhor pode confirmar com o reclamante e constar nos autos que eu vou ser o advogado daqui em diante. Aí o juiz vai inquirir a parte, né, que é seu cliente, o senhor concorda que ele vai participar como advogado, que ele vai ser seu advogado de agora em diante? Concordo, sim, ok. Aí o juiz vai consignar em ata, ele vai constar na ata, por isso o nome é apudiacta, colocado na ata. Então o juiz vai fazer uma redação dizendo que você é o advogado daquela parte. Essa é a procuração apudiacta. Basta constar na audiência, constar nos autos, né, no dia da audiência, que você é o advogado e ele concorda com que você seja o advogado. Então, são esses três tipos de procuração. Tá? A procuração escrita, a procuração tácita e a procuração apudiacta. Tá? Não é necessário que seja obrigatoriamente escrita. Tá? Essa procuração apudiacta, se eu não me engano, é o artigo 830 que fala sobre isso. 830 da CLT. Deixa eu confirmar se é 830 mesmo. Não. Eu acho que, deixa eu ver se não é o 730. Também não. Não estou lembrando qual é, mas tem um artigo na CLT, tá, que fala que você pode requerer na audiência que o juiz conste você como advogado dos autos e fica valendo para todos os efeitos. Só um detalhe, que é importante. Essa procuração apudiacta, os poderes dela é do 105. Ou seja, por exemplo, você não vai poder receber e dar quitação. Por quê? Porque, como nós vimos no CPC, o artigo 105 do CPC, ele excetua que você tenha vários poderes. Né? Na procuração escrita, você inclui esses poderes. Mas como a apudiacta, ela é com base no foro em geral, que é aquele artigo 105 do CPC, ele está excetuando, por exemplo, receber e dar quitação. Então, você não vai poder receber valor pelo seu cliente. Por isso é que normalmente a gente não faz a apudiacta. Ou se você quiser
constar por de acta, você requer para o juiz: excelência, eu gostaria de acrescentar na procuração a por de acta os poderes do 105 e também receber da quitação, transigir e tal. Você diz aqueles poderes que normalmente a gente coloca na procuração. Você pode fazer oral, aí sim você pode receber. Tá? Normalmente, não tem problema maiores, porque normalmente quem faz a procuração a por de acta é o advogado do reclamado. Porque o advogado do autor, o advogado do reclamante, como ele vai receber o reclamante no escritório, ele aproveita e faz a procuração escrita e ele assina tudo direitinho, beleza. Dificilmente o advogado do reclamante vai usar essa procuração a por de acta, porque ele tem tempo para fazer a inicial, então ele tem tempo. O reclamado, sim, às vezes ele recebe a intimação que alguém entregou na casa dele já faz 10 dias, a audiência já é no outro dia, e alguém entregou: olha, tem um negócio aqui do seu trabalho, né? Ninguém nem abrir, ele vai e abre lá, é uma audiência no outro dia. Aí ele, às vezes é à noite, no outro dia de manhã que ele vai procurar advogado, é 10 horas a audiência, ele consegue um advogado 9, não dá tempo de fazer procuração. Aí o que o advogado vai? Vai com ele para a audiência, né? E pede que seja por de acta a procuração e faz a procuração oral. Ou muitas vezes ele não é daqui, é de outro lugar, aí ele dá as informações, você faz a contestação, mas não deu para você mandar de volta a procuração, para ele assinar, manda de volta no seu e-mail para você imprimir, aí ele vem sem procuração, só com a contestação que você já enviou, aí você chega lá com o juiz e requer a por de acta. Nesse caso, você é advogado do reclamado, você não vai receber nada, ele vai pagar, não vai receber, não vai ter maiores problemas. Tá? Mas se por acaso acontecer de você requerer essa procuração a por de acta, sendo advogado do reclamante, que vai receber valores, você tem que ou substituir por uma escrita, ou requerer, na hora que for feita a por de acta, esses poderes que o 105 do CPC excetua. Correto? Está entendido? Alguma dúvida? Algum esclarecimento? Tá? Tem que ficar bem entendido isso. Tá? Então, quanto à procuração, seria isso. Tá? Tá tudo correto, né? Então, cuidado com procuração, porque outra coisa também, procuração, procurem sempre ler, verificar como é que a lei, aqui o artigo diz, a lei fala. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de verificar um colega advogado que ele não levou a procuração e, excelência, eu gostaria de requerer prazo para juntar a procuração, que eu esqueci. Aí o juiz olhou, né? Aí outra conversa apareceu no meio e tal, aí eu senti que o juiz ia indeferir. Era um colega meu, ele trabalha aqui, ele é daqui de Santarém, mas ele nasceu em Alenquer. Aí eu chamei ele rápido e disse: parceiro, não diga que você esqueceu, que não tem essa opção. Você pode requerer prazo para juntar a procuração, inclusive renovar esse prazo, né? Pedir 15 dias, renovável por mais 15, mas quando for em caráter de urgência. Não tem por esquecimento, não tem essa hipótese. Aí eu chamei ele e falei: diga, não vai dizer que tu esqueceste, cara, como tu falaste. Diz que foi por motivo de urgência, que é assim que diz o código. Deu tempo de eu falar para ele. Aí conversa vai, vem, falou: sim, doutor, bora voltar para a audiência. Não lembro o que era, parece que tinha começado a chover, uma coisa assim que parou. Aí, sim, doutor, vamos continuar a audiência. O senhor fez o requerimento, faça de novo, doutor, o requerimento. Aí ele falou: não, doutor, eu gostaria de requerer que fosse dado o prazo para me juntar à procuração, porque eu recebi em cima da hora, então, em caráter de urgência, eu gostaria de requerer esse prazo. Eu disse: agora sim, doutor. Mas se eu não me engano, o senhor tinha falado que tinha esquecido. Eu disse: não, eu me confundi. Ele disse: não, ainda bem, doutor, porque esquecimento eu ia indeferir, porque não existe a hipótese de esquecimento. A hipótese é em caráter de urgência. Então, quando for assim, você tem que saber requerer. Só dizer, às vezes nem precisa dizer: doutor, eu gostaria de prazo para juntar a procuração. O juiz vai lhe dar prazo: vou lhe dar 5 dias, tá bom, doutor? Não, doutor, me dê 10, tá bom. Então, doutor, me dê 15 que vem de fora a procuração.
o juiz vai dar tranquilamente, ele não vai criar problema. Mas você não pode também requerer de forma errada. Né? Às vezes não precisa dar motivo. Se ele gostaria de prazo para juntar a procuração, ok, doutor, vou lhe dar 5 dias. Agora, se ele perguntou, doutor, qual é o motivo de você estar requerendo? Aí tem que dizer, doutor, é porque em caráter de urgência não deu para me fazer a procuração. Pronto. Está dentro da lei. A lei fala que é em caráter de urgência. O juiz não pode deferir. Se ele deferir, você recorre, porque ele está deferindo contra a lei. Ele está decidindo contrário à lei. Né? Agora, se você disser, doutor, é que eu esqueci, aí ele vai dizer, doutor, eu vou indeferir o seu pedido. Aí o seu cliente vai ficar sem advogado naquela audiência. Você vai juntar na outra. Por quê? Porque você não requereu de forma correta. Então, é sempre bom dar uma olhadinha na lei, verificar como é que a lei diz que é para fazer o requerimento com cuidado. Porque é tão normal você pedir prazo para juntar a procuração, que às vezes a pessoa nem até fala, pô, eu esqueci, me dê prazo aí. Né? A gente não pode dar esses vacilos. Então, de procuração, de petição inicial, de procuração, sim, era isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver mais alguma coisa, ou lembrar de algum detalhe, por favor, vocês me falem que eu completo. Mas que eu lembre, é isso que eu ia falar de procuração. Outro seria o contrato de honorários, que vocês vão verificar na internet, um que vocês achem bacana, que vocês se identifiquem com ele, também deixem pronto já lá no computador de vocês, e não esqueça que eu vou falar mais uma vez, já falei vários, desde o primeiro cliente, façam contrato de honorários, senão vocês não vão fazer. Eu falo isso por experiência própria. Tá? Então, recebemos o cliente, fizemos as anotações, pegamos a procuração, foi assinado o contrato de honorários, qual é o próximo passo? Fazer a petição inicial, não é verdade? E a petição inicial trabalhista, ela aparentemente é mais simples, porque existe o princípio da simplicidade, da economia processual, e várias coisas que no civil é exigido, que não é exigido no trabalhista. Então, eu digo que, aparentemente, a petição inicial trabalhista ela é mais simples do que a civil, do que a penal. Mas, aparentemente. Por quê? Porque quando você realmente vai fazer, você vai começar a sentir dificuldade. Primeiro, porque não é um pedido só, são vários, 10, 15, 20 pedidos. E para você fazer os pedidos, você tem que saber direito do trabalho e processo do trabalho. Você, por exemplo, chega um cliente com você que trabalhou, foi contratado aqui em Santarém, passou um tempo lá em Alenquer, depois outro tempo lá em Juruti, depois voltou para Santarém e trabalhou até a demissão. Aí você, por exemplo, esqueceu de verificar se ele recebeu o adicional de transferência, que é 25% do valor do salário. Se você não souber que quando a pessoa é transferida, ela recebe um adicional de transferência, e não souber o que é esse adicional de transferência, que, por exemplo, não é devido quando a sua transferência foi definitiva. Para ser devido ao adicional de transferência, essa sua transferência tem que ser temporária. Por que existe o adicional de transferência? Porque sua despesa vai ser maior. Você vai deixar a família em Santarém e vai lá para Alenquer. Você vai ligar quase toda noite. Você vai ter que vir uma vez ou outra, senão o Ricardão toma conta. Né? Tem que vir dar assistência uma vez ou outra. Isso aí tudo é despesa. Não é verdade? E essa despesa é você que vai pagar por uma coisa que você não queria. Você está trabalhando para o seu cliente. Você não vai se beneficiar com essa transferência, você vai beneficiar o seu cliente. Então, você tem direito a receber esse adicional de transferência, não é verdade? Então, você precisa receber esse adicional de transferência. Precisa saber, conhecer que existe esse adicional de transferência. Senão, você não vai dizer para o seu cliente que ele tem direito e você vai deixar com que ele receba, você vai prejudicar o seu cliente. Então, para você fazer a inicial, você tem que saber tudo de direito e de processo no trabalho, para verificar quais são os direitos que você vai pedir na inicial. Não é verdade? Agora, por que aparentemente ela é mais simples? Porque, primeiro, você não precisa, obrigatoriamente, como acontece no civil,
colocar a base jurídica dos pedidos, né? O embasamento legal. Você sabe que no civil, muitas vezes, você pede alguma coisa, aí o juiz diz, doutor, o senhor está requerendo com base em quê? Em que artigo? No CPC. Que artigo do CPC? Qual é a base legal que o senhor está se baseando para fazer esse pedido? E você tem que saber. E tem que colocar na petição inicial. No processo do trabalho, não há essa exigência de você colocar a fundamentação legal. Essa que é a palavra correta. Tá? Não há a necessidade de você colocar a fundamentação legal dos pedidos. No civil há necessidade. No trabalhista não precisa essa fundamentação legal. Por quê? Porque o juiz, primeiro que essa fundamentação ela é federal. E o juiz ele tem obrigação de saber a legislação federal. Ele não tem a obrigação de saber a estadual, a municipal, a de empresa, a convenção da categoria. Isso não, você tem que mostrar. Mas a legislação federal, quem tem que saber é o juiz. Então, tem um brocardo latino que diz, né, dai-me os fatos que eu te darei o direito. Né? Então, a gente, como advogado, a gente tem que dar os fatos. E o juiz é que vai dar o direito. Ele é que vai ter que saber o enquadramento legal daquele direito que ele está concedendo. Tá? Então, por isso que dizem que ela é mais simples, porque não precisa você colocar o embasamento legal. Não precisa, por exemplo, você requerer que seja notificado a parte para apresentar defesa e comparecer na audiência, marcado por Vossa Excelência. Não precisa dizer isso. Por que não precisa dizer isso? Porque a petição inicial trabalhista não é como a civil, que vai para o juiz e o juiz manda citar. Né? Quem já viu uma petição civil, ou quem trabalha lá no fórum, o juiz, quando recebe a inicial, é protocolado, o protocolo manda para o juiz vai colocar assim, RH, quer dizer, recebi hoje, ele nunca recebe ontem, só é hoje, então RH, recebi hoje, cite-se. Muitas vezes nem é o juiz que faz, é a secretária, é o estagiário, RH, cite-se. Todas as petições têm isso, recebi hoje, cite-se. No processo do trabalho, o processo não vai para o juiz. O juiz vai ter o primeiro contato com o processo na audiência inaugural. Antes ele não tem contato nenhum. Evidente que o juiz, normalmente as juízas, né, como são mais diligentes, no dia anterior ela dá uma olhadinha no processo que vai ter no dia posterior. Normalmente eles dão uma olhadinha. Ou então eles entram lá na sala deles, dão uma olhadinha, que é o próximo processo da pauta, eles dão uma olhadinha no que é, aí vão lá para a audiência. Tá? Mas muitos juízes nem sabem de nada. Chega na hora, qual é o processo? Cadê ele daqui? Vai pegar na hora lá. É nessa hora, na audiência inaugural, que é o primeiro contato do juiz com o processo. Quem faz toda essa parte anterior, preliminar, é o diretor de secretaria, é a secretaria da vara. Tá? Então, você não vai requerer para o juiz felicitar, porque ele não vai pegar no seu processo. Quem vai pegar no seu processo é a secretaria, e a secretaria automaticamente, porque é uma das obrigações dela, vai mandar a cópia à outra parte, dizendo o dia da audiência, tudo e tal. Quem vai fazer toda essa parte preliminar é a secretaria. Então, você requerendo ou não, a secretaria vai fazer isso. Então, não há necessidade de requerer. Mas, como é praxe, todas as petições, normalmente, você também coloca. Mas, se não colocar, não vai ter problema nenhum. Por isso que diz que ela é mais simples, não precisa você nem requerer que seja notificada a parte contrária, porque é feito de ofício. A secretaria vai fazer você requerendo ou não. Então, vejam que ela aparentemente é mais fácil. Só que a gente esquece de verificar que para você fazer uma petição inicial, além de você ter que saber tudo de direito do trabalho e de processo do trabalho, para poder colocar nos pedidos, esses pedidos são vários, e além de ser vários, a lei diz que esses pedidos eles têm que conter um valor, ou seja, ele tem que ser certo, determinado e colocado o valor dele. Tá? Isso, inclusive, já deu muita confusão, e com a reforma trabalhista, você, de vez,
tirou as dúvidas. O artigo 840 da CLT, ele é bem claro, não tem agora como discutir, porque diziam, ah, não, mas é só no rito sumaríssimo. Ah, não, mas se eu fizer uma petição sem colocar o valor, eu posso botar posteriormente, então eu vou requerer que o juiz faça o cálculo. Não existe mais isso, tá? É assim, ó, porque uma coisa que eu deveria, inclusive, ter falado no início e não falei, é que a petição inicial trabalhista, ela pode ser tanto verbal como escrita. Evidente que está falando da escrita. A verbal, eu preciso abrir um parênteses um pouquinho antes. Como é que é a verbal? A verbal só é para você fazer a reclamação. Ou seja, você vai na Justiça do Trabalho, porque ainda, até hoje, é possível, sim, o jus postulante, ou seja, o reclamante reclamar sem a presença de advogado, tá? O autor da ação e nem o réu precisam de advogados, nem o autor nem o réu. Mas essa inicial, que é o autor que vai fazer, ele se dirige até a Justiça do Trabalho, não confundir com o Ministério do Trabalho, é outra coisa, tá? Então ele vai na Justiça do Trabalho, lá tem um servidor responsável que vai recebê-lo, ele vai contar a história dele, o servidor vai fazer as anotações e vai fazer a petição inicial. Pronto. A partir dessa fase em que ele faz a petição inicial por escrito, a partir dessa fase é igual à escrita. Então, a diferença da petição verbal para a escrita é só esse início, onde, em vez de você ir com o advogado, e o advogado que faz a escrita e continua, você vai com o servidor transforma ela em escrito, a gente diz que reduziu a termo. Reduzir a termo quer dizer colocar por escrito aquilo que foi falado. Isso é reduzir a termo. Então, o autor vai lá, fala com o servidor reduz a termo o que ele falou, daí em diante é tudo igual. Tá? Então, só essa é a diferença. Então, a verbal é dessa forma. Vai lá na Justiça do Trabalho, fala com o servidor, ele faz a petição, aí segue normal. Sendo escrita, que é o que diz o artigo, sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio aí com sinônimo de ação, né? Que resulte a ação, o pedido, que na verdade são os pedidos, nunca é só um, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Quer dizer, não tem dúvida agora, tem que botar o valor. Não tem mais margem para dúvida. Não, mas eu não vou botar o valor, eu vou requerer que o juiz, ao final, calcule. Não tem mais isso. Você obrigatoriamente tem que dar o valor do pedido. Tá? Depois disso, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Então, veja que são 6 requisitos só. Mas, na verdade, não são só esses 6. Se você fizer só com base na 840, você não vai fazer uma boa petição, vai até ser indeferida. Vocês verificaram que eu não falei o valor da causa? Não tem no 840. Então, se você se basear apenas no 840, não precisa botar o valor da causa. E a gente sabe que é imprescindível o valor da causa. Então, você tem que fazer uma combinação do 840 da CLT com o 319, se eu não me engano, do CPC, que fala também dos requisitos da petição inicial. Então, uma coisa que aparentemente era mais simples, no fundo ela não é, não. Quando você for fazer na prática, você vai sentir que ela não é tão simples como aparentemente diz a lei. Então, você tem que também botar o valor da causa, que é imprescindível. Até porque é no valor da causa que você vai definir o procedimento. É pelo valor da causa que você vai saber se a ação é sumaríssima, se é ordinária, se é sumária, não é verdade? O tipo de procedimento. E ele é exclusivamente com base no valor da causa. É só o que leva em consideração o valor da causa. Até 40 salários, sumaríssimo. Mais de 40 salários, ordinário. Até 2 salários, sumário. Correto? Então, é imprescindível.
Outra coisa que dificulta muito e diferencia a petição inicial trabalhista das outras é exatamente esse cálculo dos pedidos. Tá? Eu acho que eu cheguei até a falar na aula passada que já era obrigado você usar o juriscalc, né, da Justiça do Trabalho, que inclusive você pega no site de forma gratuita. Né? Eu fui me informar melhor e aconteceu uma coisinha aí. Realmente, o ato do Conselho Superior da Justiça do Trabalho tinha baixado um ato, tinha dito que a partir de 1º de julho de 2020, isso eles fizeram em 2017, 3 anos depois, que era em julho, agora, 1º de julho, 1º do mês passado, já obrigatoriamente teria que ser os cálculos feitos pelo PJE-Calc. Tá? Só que houve uma modificação. Verifiquei hoje e confirmei. Tá? Então, foi baixado um ato, que é o ato CSTN, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, tá? Número 89, agora de 2020. Então, esse ato 89/2020, ele substituiu o anterior, que dizia que a partir de 1º de julho, obrigatoriamente os cálculos teriam que ser feitos pelo PJE-Calc. Ele transferiu essa obrigatoriedade, tá? Inclusive por causa da pandemia, para 1º de janeiro de 2021. Então, se vocês lerem o ato, esse ato CSJN-GPSG, né, 89 de 2020, ele vai dizer, considerando as atribuições tal, considerando a necessidade de regulamentar, considerando a importância de garantir a disponibilidade do sistema, considerando os impactos da pandemia, do novo coronavírus nas atividades relacionadas à capacitação para uso do sistema PJE-Calc. Ou seja, isso aí precisa de uma capacitação, precisa reunir as pessoas presencialmente e falar sobre esse novo tipo de cálculo. Então, devido a isso, né, por causa dessa pandemia, que não se pode ter esse contato presencial, tá, ele foi transferido essa obrigatoriedade a partir de 1º de janeiro de 2021. Tá? Então, é o parágrafo 6º. A partir de 1º de janeiro de 2021, quaisquer cálculos deverão obrigatoriamente ser juntados em PDF e com o arquivo PJC exportado pelo PJE-Calc. Tá? Então, deu mais um fôlego aí para você fazer cálculo por outros programas. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, você obrigatoriamente tem que fazer esses cálculos com base no programa PJE-Calc, disponível no site do TRT, trt.jus.br. Tá? Então, eu tinha falado na aula passada que já estava em vigor, mas ele foi transferido, tá, para o dia 1º de janeiro, janeiro de 2021. Tá? Então, só retificando o que eu tinha feito, o que eu tinha dito. Então, eu tinha dito uma coisa que não é correta. Eu estou retificando agora, dizendo que essa obrigatoriedade do uso do PJE-Calc a partir de 1º de janeiro de 2021. Tá certo? E esse programa, ele não é muito fácil, não. Você tem que saber mexer com ele, você tem que saber o que é certas coisas, né? Além de saber informática, né? Hoje em dia, advogado que não tem, pelo menos, noção de informática, simplesmente não consegue atuar. Né? Aqueles mais antigos têm uma dificuldade muito grande, muito grande. Eu já tive a oportunidade uma vez de chegar na Justiça do Trabalho e tinha um senhor, que eu acho que ele atua em Terra Santa, lá de Terra Santa, um senhor já idoso, e disse, eu vim aqui que eu queria dar uma olhada no processo. Aí a dona Ângela, que é de lá, olhou e disse, mas olha, seu processo é eletrônico. Ele disse, é novo agora eletrônico. Ele disse, pois é, como é eletrônico, o senhor pode olhar ou lá na sala da OAB, ou então nesse computador bem aqui. Ele disse, não, colega, né? Disse, não, colega, eu só queria dar uma olhadinha nele. Ele disse, pois é, mas para o senhor olhar tem que ser aí no computador. Ele disse, não, eu só queria dar uma olhada, porque eu preciso saber uns detalhes, eu só queria pegar o processo um pouquinho.
Esse, mas doutor, não existe mais, ele é eletrônico. Sim, eu sei que ele é eletrônico, mas eu só queria ter acesso a ele. Depois a minha pessoa ter acesso a ele só pelo computador. E ele não entendia. Aí ele virou para mim e disse, pô, colega, será que eu estou pedindo muito para ver o processo? Eu disse, colega, mas é porque não tem mais esse processo físico. O senhor não consegue mais pegar nele. Ele não tem mais papel. Ele é só na tela do computador. Eu disse, mas como assim? Eu não posso ter o processo? Eu disse, não, só através da tela do computador. Eu disse, mas doutor, será que é possível isso? Eu disse, doutor. O processo eletrônico não dá mais para a gente pegar nele e levar para casa. Não dá mais. Só pelo computador e tal. Se eu não acredito, ele disse, doutor. O senhor quer que eu lhe ajude lá e tal? O senhor quer... Tem a moça da OAB que ela ajuda também. Eu disse, não, eu queria ver o processo, mas o senhor vai ver, doutor. É difícil, ele não conseguia entender. Porque a vida inteira ele tratou com papel. Pega o processo e vai virando, vai lendo. E agora não tem mais papel o processo eletrônico. Então é meio complicado você entender, né? Claro que ele deve ter entendido já, mas naquele dia ele estava muito aborrecido. Inclusive, não ficou gostando muito que eu dissesse que ele ajudasse. Ele achava que eu tinha que dar apoio a ele para que a servidora mostrasse o processo físico. Só que não existe mais, não tem papel mais, acabou o papel, né? Isso a gente sabe com facilidade. Mas o pessoal mais antigo é muito difícil você entender que não tem mais papel. Onde já se viu, se você falasse com o advogado antigo, olha, tem um processo aqui que não tem nenhuma folha de papel. Ele vai pensar que você está louco. Não é verdade? E é verdade, não existe mais papel no processo eletrônico. Tá? Então, o processo eletrônico, ele dificultou muito, muito a vida do advogado. Muito. Ele facilitou muito a vida do juiz, a vida do servidor público, tá? Mas do advogado ele prejudicou bastante. Apesar de algumas coisas você ter vantagem, porque nada é totalmente ruim, né? Claro, teve algumas vantagens. Por exemplo, você pode ter acesso a ele a qualquer momento, lá na sua casa, meia-noite, se você quiser ver o processo, você vê, que antigamente não tinha essa oportunidade, você tinha que ir lá, pegar vistas dos autos fora da secretaria. Mas, em compensação, você, por exemplo, faz uma petição, você fazia a petição, imprimia, ia para o seu trabalho e dava entrada. No caso meu aqui do escritório, você dava 50 passos, estava resolvido o problema. Agora não. De repente é uma convenção coletiva. A convenção tem 150 folhas. Como é que eu vou juntar essa convenção no meu processo? É no máximo 3 gigas. 150 folhas vai dar mais de 3 gigas. E agora? Como é que eu vou fazer para juntar? Se eu posso juntar o documento só até 3 gigas e 150 folhas vai dar 15 gigas. Como é que eu vou fazer? Aí você tem que saber informática. Aí você tem que saber entrar na internet, conseguir um programa que possa dividir esse processo, esse arquivo, para poder enviar. Aí, em vez de ser 15, você divide em 10 de 1,5, vamos supor. Mas isso você não dá para você fazer na mão rasgando. Você tem que encontrar um programa, de preferência que não seja pago, para você pegar esse PDF, que você já passou para PDF, tá? Dividir ele, e depois de dividir, montar essas pastas e juntar no processo. Falar é fácil. Vai fazer isso uma pessoa que não entende de informática? Não vai conseguir nunca. Não é verdade? Enquanto que antigamente você tirava a xerox, chegava lá e mandava, entregava para o juiz mandava juntar os autos. Não é verdade? Ficou muito difícil. Por exemplo, outra coisa que dificulta muito, para você passar, enviar inicial, você simplesmente fazia os pedidos, não precisava liquidar, que quando chegasse na hora de liquidar, que seria lá na liquidação, depois da sentença, ia para a liquidação, quem fazia toda essa liquidação era o servidor. Agora não. Quando você entra líquido, o trabalho do servidor é apenas dali em diante atualizar o que você falou. Por isso que eles estão unificando esse programa. Porque, por enquanto, você, por exemplo, faz por um programa outro que não seja o Juriscalc, o PJ Calc.
Aí o servidor vai passar para o PJ Calc, para em diante ele só atualizando. E quando for obrigatório o PJ Calc, nem isso ele vai ter trabalho, porque quando ele pegar a sua petição inicial, ele já vai pegar com o PJ Calc. Dali em diante só é atualizar o valor. Você já fez todo o cálculo. Se você fez a menos, problema é seu, ele só vai atualizar daqui em diante. Ele não vai refazer o cálculo, ele vai pegar dali o que você fez, assim como o juiz também. Né? Se você pediu 10 horas extras, mas foi confirmado lá que você tinha 20, mas você só pediu 10, o juiz só vai lhe dar 10. Você só pediu 10, só fez o cálculo de 10, embora ficou provado na audiência que foi 20 que você fazia. Mas você não está pedindo 20, está pedindo 10. Se o juiz lhe der 20, vai ser um pedido o quê? Extra petita. É nulo. Não é verdade? Então, facilitou e muito a vida do juiz e dos servidores. Mas do advogado, dificultou bastante. Né? Já pensou você ter que fazer uma petição, saber tudo de processo, de direito do trabalho, fazer os pedidos, calcular todos no PJ-Calc, digitalizar todos os documentos dentro do que exige o PJ-Calc, juntar, saber juntar de um por um, colocar, é difícil. Então, aparentemente, a petição inicial é mais simples. Se você lê a lei, é muito simples. Ó, um breve histórico dos fatos, não diz aqui o valor da causa, diz que os pedidos devem ser líquidos, o pedido não fala nem oxo. Então, quem olha diz, é muito fácil fazer uma petição inicial trabalhista. Tranquilo. Não tem tanta exigência como a civil. Aí, quando você vai fazer na prática, que você vai verificar que realmente não é bem assim. Por exemplo, um processo de sindicato, uma defesa do sindicato que você vai fazer, o sindicato, numa ação que a gente chama de ação de cumprimento, o sindicato tem condições, tem competência para entrar com uma ação coletiva, representando o sindicato contra uma empresa, e ele pode dizer o seguinte, eu quero que você demonstre o pagamento dos últimos 5 anos de todos os seus empregados. E você vai ter que se virar. Ele não diz quais são os empregados. É uma ação de cumprimento. O sindicato só quer que você confirme, comprove em juízo que você cumpriu, por isso o nome é ação de cumprimento, cumpriu com toda a convenção dos seus funcionários nos últimos 5 anos, que é quando prescreve, né? Prescreve com 5 anos. Já pensou? Ele só faz pedir isso. Você chega lá, você tem que juntar todos os TRCTs de todos os funcionários que saíram nos últimos 5 anos e todos os pagamentos de todos de 1.000, 1.200, 800, mais de 500 documentos, com certeza. Com certeza. Aí o que acontece? A empresa vai procurar e vai dar aquilo, olha, deu 1.000 documentos, está aqui os documentos. Ele vai chegar e vai lhe mostrar lá no seu escritório. Aí você vai perder uma noite verificando se o documento está certo. Outra noite, isso se você de dia tiver coisa para fazer, senão você perde dia e noite. Você vai perder digitalizando esses 1.000 documentos. Tá? Não terminou, não. Na outra noite, você vai perder, não vai dormir, enviando esses documentos, porque o envio é de um por um. Você não pode enviar em bloco. Né? Até para digitalizar pode. Você coloca 20, por exemplo, que é o máximo que uma digitadora pega. Né? Aí você digita de 20 em 20. Mas para enviar para o seu trabalho, é documento por documento. Então, você vai perder pelo menos 3 noites. Uma conferindo para verificar se é isso mesmo que ele está requerendo. A outra para digitalizar esses 1.000 documentos. E a outra para enviar esses 1.000 documentos com a petição inicial para a Justiça. 3 noites. Ou dia e noite, se for o caso. Não é verdade? Isso facilitou a nossa vida? O que acontecia antigamente? A empresa mandava os documentos, você pegava os documentos que a empresa mandou, entregava para o juiz. E o juiz mandava juntar nos autos. Só que agora não tem papel no processo. Então você tem que fazer o quê? Digitalizar. E quem vai fazer isso? Você, no seu escritório.
Será que você vai ter essa destreza de verificar esses documentos todos? Se a assinatura está correta, se a data está certa, se ele pagou dentro dos 5 dias? Não é verdade? E essas convenções, nos últimos 5 anos, normalmente são 5 convenções. Verifica se está certo. Olha, que nessa convenção diz que tem que pagar até dia tal. Que dia foi pago? Dia tal. E esse outro? Dia tal. E esse outro funcionário? Vamos supor que tenha 20 funcionários, ou 15 funcionários. Tem que ver dos 15. Olha o trabalho que dá para fazer uma contestação de uma ação de cumprimento de um sindicato. Isso acontece. Facilitou a vida da gente? Então, eu digo sempre que o processo judicial eletrônico ele facilitou a vida do servidor e do juiz. Porque quando eles chegam lá, o eletrônica já disse, olha, as pendências de hoje são essas 5 aqui. Aí ele vai lá e faz as 5. Mas a gente, como advogado, piorou muito o nosso serviço. Hoje a gente tem muito mais trabalho do que tinha antes do processo judicial eletrônico. Com certeza. Mas isso vocês vão ver na prática. E com o tempo, a gente vai se acostumando e pode ser que no futuro a gente consiga que a nossa vida seja facilitada com o processo judicial eletrônico. Mas até então ainda não vi muita vantagem, não. Tá? Bom, então falamos que, depois de todo esse arcabouço que a gente falou, que devemos fazer essa petição inicial. Eu coloquei uma apostila, né, lá no ambiente aula, sobre petição inicial trabalhista que eu fiz e dei e coloquei lá essa apostila, né? Botei que a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada, possui algumas peculiaridades, né? Entre algumas delas seria esses elementos que estão no 840, né? E que também tiveram várias modificações com a Lei 13.467 de 2017, que a gente chama de reforma trabalhista. Tá? Essa reclamação, nós já falamos, ela pode ser tanto verbal ou oral, né, como escrita, né, e deve condizer com o artigo 840 da CLT. Nos 840 eu disse o que é que o 840 pede, que é a designação do juízo. Normalmente, essa designação do juízo, você coloca assim, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho da Pontinhos, Vara do Trabalho de Santarém, Pará. Tá? Não é comarca, não tem comarca. Tá? Não é como a justiça comum, que tem comarca de tal. Aqui não é. O seu trabalho não se trata de comarca. É Vara do Trabalho da cidade e pronto. Tá? Existe uma lei, né, agora desse último governo, que não há essa necessidade de você usar os pronomes. Mas o que acontece? Quem vai julgar o seu processo? Não é o juiz? E tem juiz que tem juizite. Tem juiz, inclusive, que quer que você chame ele de excelência para frente. Então, para você não correr risco dele não gostar de você, ou achar que você não quer tratá-lo como ele merece, você coloca até Deus, se quiser lá, Deus fulano de tal. Porque ele que vai julgar seu processo. Quanto mais você fizer coisas que ele goste, melhor para você. Né? Então, coloque lá em letras garrafais, negrito, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz. Eu até um tempo colocava assim logo, para ficar bem bacana. Excelentíssimo senhor doutor juiz federal do trabalho, titular da Pontinhos Vara do Trabalho de Santarém, Pará. Porque tem uns que gostam de ser chamado de juiz federal. Tá? Não sei se eu cheguei a contar para vocês que havia uma brigazinha entre o juiz comum da Justiça Federal Comum com o juiz federal do trabalho, porque no tempo que podia prender depositário infiel, o juiz do trabalho prendia e o juiz comum soltava. Aí o que acontecia? Pô, eu mando mais do que tu, porque tu prende eu que solto. Tu prende com meia hora depois eu solto, não adianta nada tu prender. Então ficava sem moral o juiz. E tinha essa brigazinha. Porque, na verdade, a Justiça do Trabalho, como todo mundo sabe, é uma justiça federal. O juiz do trabalho é um juiz federal. Só que a denominação juiz federal não tem essa denominação na Constituição. Como é que tem na Constituição? Juiz de direito,
que é o juiz estadual, esse que trabalha lá no fórum, tá? Juiz federal, que é o juiz que julga as causas federais, que é ali no Aeroporto Velho, no antigo Aeroporto Velho, que é o juiz federal, causas cíveis, penais. E tem o juiz do trabalho, que é um juiz especialista só em causas trabalhistas. Então é assim que é dividida a nossa justiça. Justiça, juiz de direito, juiz federal, juiz do trabalho. Isso é a nossa Constituição que fala. Também a CLT fala só em juiz do trabalho. E nenhum local tem escrito juiz federal do trabalho. Tem juiz federal, que é o da vara comum federal. Tá? Então não tem lugar nenhum que se deva chamar juiz federal do trabalho. Primeiro. Segundo, houve realmente, por causa dessa confusão, em 2005, houve um movimento dos juízes e dos desembargadores para que mudasse essa nomenclatura para juiz federal do trabalho e desembargador federal do trabalho. No nosso caso, no TRT8, houve inclusive um processo, eu devo ter o número, inclusive, desse processo, foi difícil eu conseguir, porque ninguém nem sabia qual era o número, mas eu descobri o número que eu tenho. E o que aconteceu? Mudaram o regimento interno do tribunal nosso da 8ª região para que fossem chamados os juízes de juízes federais do trabalho e o desembargador de desembargadores federais do trabalho. Alguém que chegou lá com a pompa, juizite, mudou o negócio. Então ficou realmente valendo que a gente deveria colocar na petição inicial excelentíssimo senhor doutor juiz federal do trabalho ou desembargador federal do trabalho. Só que isso durou uns 5 anos aí. Logo depois veio um outro presidente do tribunal que viu que isso era uma besteira, que não existe isso, e revogou essa portaria que alterou o regimento interno do tribunal da 8ª região. Só um detalhe, o nosso tribunal da 8ª região não foi o único. Eu acho que a maioria dos tribunais do Brasil já tinham feito essa modificação. Então, não sei se ainda tem algum que exigem que seja chamado juiz federal do trabalho e desembargador federal do trabalho. Aqui no nosso, não é mais necessário, não está mais valendo essa modificação, e, além do mais, houve uma lei, não foi decreto, foi lei, que disse que você não é obrigado mais a colocar os pronomes de tratamento nas petições. Então, se você colocar só juiz do trabalho, não vai ter problema nenhum, porque tem uma lei que ampara. Se você não quiser, é só botar juiz do trabalho, juiz do trabalho. Não tem problema nenhum. Só que lembre-se, né? Esse pessoal tem um ego muito alto e a gente, se possível, tem que puxar saco deles, porque eles que vão julgar o nosso processo. Então, você coloca lá, bem grandão, excelentíssimo senhor doutor juiz, que ele vai gostar. Se você notar que ele gostar, você faz maior ainda a letra e pronto. Né? Isso aí, mas não está errado se você não colocar, e nem está errado você não colocar, botar só ao juiz do trabalho. Pronto. Porque já existe uma lei que isenta você de obrigatoriamente usar esses pronomes de tratamento nas petições, nos requerimentos. Né? Vocês sabem disso, que houve bastante divulgação na imprensa, né? Não tanta que como deveria, mas houve alguma divulgação na imprensa sobre essa lei quando ela foi promulgada. Tá? Então, esse endereçamento é isso. Fez esse endereçamento, você vai qualificar as partes. Evidente que primeiro o reclamante, primeiro quem está entrando, né? Fulano de tal, brasileiro, casado, portador do CPF número tal, RG número tal, telefone tal, e-mail tal, zap tal, o que você achar que deve colocar. Se achar que não deve, mas pelo menos tenha para você entrar em contato com ele. Né? Depois de qualificar o reclamante, você diz que está entrando com uma reclamação trabalhista, em face de ou contra fulano de tal, e vai qualificar o reclamado. Então, qualificou o reclamante, disse que está entrando com reclamação contra o reclamado. Qualifica o reclamado. Importante, essa qualificação do reclamado tem que ser o mais completa possível, porque ela vai ser entregue pelo correio. A do seu cliente, a do reclamante, é você que vai entregar. Então, se não tiver completa, você é que vai
entregar, não tem problema. Mas a do reclamado vai ser o correio. Né? Se você botar lá Avenida São Sebastião sem número, o correio não vai achar. Ele não vai procurar na São Sebastião todinha, ele vai procurar pelo número. Não tem número, ele vai devolver. Então, do reclamado, sempre que possível, faça o maior esforço para colocar o endereço o mais correto possível. Né? Geralmente, no interior, você não consegue o endereço completo, o que você faz? Mais uma vez, usa a internet, né? Vai no Google lá, vê onde é a casa. Ah, olha, essa casa bem aqui, essa aqui, olha. Já tem uma possibilidade até de virar e verificar a frente da casa, né? No Google, né? Não sei qual é o Google. Maps, parece, Google Maps. Então, você pode focalizar lá a casa, né? Recortar, colocar na sua petição, ou seja, você tem que colocar de formas que o correio consiga encontrar, porque é ele que vai entregar a inicial, a citação para o reclamado. Então, colocou o endereço, colocou o reclamante, qualificou, o reclamado qualificou, você vai contar a historinha, que foi admitido dia tal, com salário de tal, que desempenhava a função tal, e foi demitido tal, com ou sem justa causa, dizendo o que aconteceu para ele ser demitido, né? E até o Francenildo aqui disse que correio não é investigador, é verdade. Então, você vai contar a historinha do que aconteceu, para você deixar de trabalhar, e terminou essa historinha, você vai fazer os pedidos, esses pedidos você vai elencar. Então, diante do exposto, reclama. Aí coloca 1, assinatura na CTPS, 2, aviso prévio no valor de tanto, 13º, 3/12 de 2020, tanto, FGTS nos meses tais, tais e tais, tanto, multa do FGTS, tanto. Aí vai colocando lá os valores, os pedidos. Esse pedaço aí dos pedidos, normalmente é mais fácil a gente pegar da planilha de cálculo, tira de lá e cola nos pedidos. Porque antes de você fazer o pedido, você já vai ter que fazer a planilha de cálculo. Aí essa planilha de cálculo vai dar todos os cálculos e vai fazer um resumo desses cálculos. Esse resumo você pode recortar e colar lá na parte de pedidos. Terminou os pedidos, você vai fazer os requerimentos. Né? Requer que seja notificado, que compareça à audiência, que conteste querendo, vai requerer a justiça gratuita, vai requerer, no caso, por exemplo, de não haver correio no local, você vai requerer que seja entregue por oficial de justiça. Se o seu cliente for mais de 60 anos, você vai requerer privilégio, vai ser agilidade, né, com base na lei do idoso. Ou seja, você vai fazer os requerimentos que você entende pertinente. Terminou os requerimentos, você vai dar o valor da causa, vai datar e vai assinar. Né? A maneira mais fácil de fazer a petição inicial é uma forma que qualquer petição você pode fazer. Né? Você faz o endereçamento, a qualificação das partes e coloca também dos fatos, dos direitos, dos pedidos e assina e data. Também fica tranquilo, contanto que você faça os pedidos corretos. Né? Então, tem gente, na internet você vai ver muito modelo assim. Você endereça, qualifica as partes e coloca dos fatos. Aí você conta os fatos que aconteceram. Do direito, você vai contar o que resultou de direito esses fatos que você contou. Dos pedidos, você vai verificar quais são os pedidos que esse direito gerou. Né? Terminou dos pedidos, você bota o valor da causa, assina e data. Também é uma forma bem, assim, prática de você fazer uma inicial. Tá? Mas cada um tem seu jeito, não há um jeito melhor do que o outro, né? Cada um sabe como é o melhor, como se dá melhor para fazer a petição, contanto que ela seja inteligível, que todo mundo entenda, principalmente o juiz, para poder, que ele vai julgar, e também a parte porque ela vai contestar. Né? É preciso que seja entendível.
não há muita dificuldade nisso. Evidente que se houver alguma falha, o juiz vai mandar você emendar, né? Até conversamos na aula passada sobre essa emenda, se ela é possível ou não. É importante também você colocar o CEP, muito importante, porque o correio agora só Opa, professor, trabalha com tá CEP. falhando. Aliás, quando você for preencher o PJE, ela não vai pedir o endereço, ela vai pedir o CEP. Quando você coloca o CEP, aparece o endereço. A mesma coisa do CPF da pessoa. Você não bota mais o nome do reclamante. Você coloca o CPF, aí aparece o nome, você só faz confirmar, né? Então, o CEP e o CPF é muito importante. Então, eu confirmando aqui, é o artigo 319 mesmo do Código Civil, que fala sobre a petição inicial. Então, você vai fazer uma combinação entre o 840 e o 319 do Código de Processo Civil, né? Falando do juspostulante, que ainda é aceito no processo do trabalho. Inclusive, é uma discussão muito grande se ele ajuda ou prejudica o trabalhador, o juspostulante, né? Eu já orientei uns 5 TCC e apenas um é que eu tive um aluno que ele entendeu de que ele ajuda, não prejudica, tá? Eu entendo que ele prejudica mais do que ajuda hoje, atualmente, né? Já prestou bons serviços para a Justiça do Trabalho. Mas, atualmente, eu acho que ele já presta um desserviço. Porque se você, com um advogado, que estudou direito, que sabe direito, já não é muito fácil você conseguir né, ser bem-sucedido numa ação, ainda mais você sem advogado, sem saber as nuances da ação, né? Com certeza vai dificultar mais sua vida, né? A gente vê, por exemplo, esses reclamantes que vêm do interior, não vêm com testemunha, não sabe nem o que é testemunha. Então ele chega sozinho aí. Aí o juiz pergunta, o senhor trabalhou lá, o cliente, a pessoa vê que ele está sem testemunha, né? Diz, olha, doutor, esse rapaz nunca trabalhou comigo, não. A prova de quem é? Dele, fato constitutivo de direito, prova do autor. Não, eu trabalhei sim, pode perguntar para qualquer pessoa da comunidade que sabe. Sim, mas a comunidade não está na audiência, tem que estar sua testemunha. E ele não sabe que tem que levar a testemunha lá. Ou, de repente, não soube nem procurar essa testemunha. Chega lá sem testemunha, a prova é dele, a outra parte nega. O juiz não pode fazer nada. Vai ser totalmente improcedente. Por quê? Porque a prova era dele, ele não provou que trabalhou. Não tinha carteira assinada, não tinha documento nenhum provando de que ele trabalhou, não tinha nenhum recibo. Quando é assim, a pessoa não vai dar recibo, que não é besta, né? Não tem carteira assinada, não dá recibo, não paga FGTS, não acontece nada. Então, que prova ele vai ter para provar de que ele trabalhou? Só se for testemunhal. E ele não trouxe testemunho, ou então chegou lá, não, a minha testemunha é Deus. Aí o juiz, mas Deus não vai prestar depoimento, é complicado. Entendeu? Aquele pessoal assim, mais idoso. Então, eu já vi muita gente, esse tipo de coisa, que acaba prejudicando o cliente. Então, eu acho que o juspostulante, no século XXI, já não deveria mais existir. Eu acho que a nossa profissão, a gente estuda aí 5 anos, justamente para saber defender. Uma pessoa sozinha vai se defender sem esse respaldo todo, sem esses 5 anos de estudo, é complicado, não é verdade? Mas eu tive realmente um aluno em que ele entendeu que o juspostulante ainda é benéfico, inclusive foi benéfico para ele. Por quê? Porque era uma empresa de vigilância e ele era um dos vigilantes e mais ou menos uns 20 foram demitidos. Os outros colegas dele pegaram um advogado e fizeram um acordo de, vamos supor, 10 mil reais. E ele não quis fazer acordo, não quis pegar advogado, foi sozinho e a sentença dele deu 15, vamos supor. Deu mais do que os outros. Então, ele entendeu que ele se beneficiou sem advogado com o juspostulante. Tudo bem. Eu orientei ele disse que não, é um caso dele próprio, que ele se beneficiou, quer dizer, ele sem advogado, sozinho, conseguiu um valor maior do que os colegas dele que estavam com advogado. Mas a grande maioria entende que prejudica. Mas ele está valendo, ele é válido, e está sendo usado no processo do trabalho até o 2º grau. Tá? 3º grau não pode mais ser usado o juspostulante.
Mas até o segundo grau, né, até o recurso ordinário, embora eu nunca tenha visto ninguém entrar com recurso ordinário sem advogado. Mas é possível você ir até o segundo grau usando o jus postulante, né? Aí, nessa apostila, eu falo sobre o cálculo, sobre o PJE Calc, que ele é gratuito, e eu já coloquei nessa petição sobre essa modificação que ele vai ser apenas obrigatório a partir de janeiro de 2021. Então, a partir de janeiro de 2021, você obrigatoriamente vai usar o PJE Calc, que é disponibilizado de forma gratuita no site do TRT da Justiça do Trabalho. Essa petição inicial trabalhista, eu acho que a gente deve falar um pouco melhor dela, e normalmente, pelo menos quando as aulas eram presenciais, o G1 é uma petição inicial, né? Eu passo um caso onde vocês vão fazer uma petição inicial. Então, é importante vocês treinarem lá na casa de vocês uma petição inicial, tá? Tentem fazer uma petição inicial. Eu acho até que eu deveria colocar, né, um exemplo de uma petição inicial na plataforma para vocês seguirem, né? E vocês vão ver, eu vou colocar, então, um modelo de petição inicial, e vocês vão verificar que, mesmo sem usar o PJE Calc, eu fazia cálculos lá no quadro, de forma manual mesmo, e eu via muita dificuldade dos alunos em fazerem esse cálculo. Por exemplo, vocês sabem como é que calcula o 13º proporcional? Vamos supor que a pessoa seja demitida hoje. Que dia é hoje? Hoje é 20/8, perfeito? Se ele foi demitido hoje, 20/8, qual é o 13º proporcional de 2020? Ele trabalhou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Trabalhou agosto, porque hoje é dia 20. Aí, se foi a demissão sem justa causa, ele teve um aviso prévio, não é verdade? O aviso prévio conta para todos os efeitos. Então, mais o aviso prévio, 9. Então, ele vai ter 9/12 de 13º proporcional 2020. Isso se foi o caso dele ter começado dentro de um ano. Porque cada ano que passa, aumenta 3 dias o aviso prévio. De repente, ele trabalhou 5 anos. 3 vezes 5, 15. 30 mais 15, 45. Então, o aviso prévio dele vai projetar 45 dias de hoje, que ele foi demitido. Aí vai dar o quê? Em vez de um mês, vai dar 2 meses. Então, em vez de 9/12, vai ser 10/12 o 13º. Então, tem muita coisa que você precisa saber para conseguir fazer esses pedidos. Não é verdade? Vamos supor que hoje fosse dia 14. Quer dizer, hoje é dia 20, deu 9/12. Se hoje fosse dia 14, só ia dar 8/12. Quer dizer, 6 dias a menos de hoje, dia 14, só ia dar 1/12 a menos. Um mês a menos, em vez de 9 e 8. Por quê? Porque até 14, você despreza um mês. De 15 em diante, você inclui o mês. Então, por que eu incluí o mês de agosto? Porque hoje é dia 20. 20 é mais do que 14, conta um mês a mais. Mas se a gente tivesse aí dia 14, ia contar um mês a menos. Então, tudo isso você vai ter que levar em consideração quando você for fazer os pedidos. Então, tem que saber como é que vai calcular o 13º proporcional, as férias proporcionais. Como é que calcula a hora extra? Como é que se calcula a hora extra? Bom, se for 8 horas por dia, normalmente no mês são o quê? 220 horas normais. Então, você tem que saber quanto é a hora normal para depois saber a hora extra. Então, se você ganha um salário mínimo, 1.045, quanto é a sua hora normal? Sem ser hora extra, normal.
Você tem que pegar o seu salário, 1.045, e dividir pelo número de horas normais, que é 220. Então, dividir 1.045 por 220, você tem a sua hora normal. Aí, a sua convenção diz que você ganha de hora normal 60%. Então, você pega a hora normal e a hora extra é 60%, você joga 60% a mais na hora normal. Então, esse valor é a hora extra. Correto? Então, é simples, mas você tem que saber fazer, senão você não vai conseguir. E a prova que eu faço é exatamente essa. Eu passo um problema e você vai calcular o 13º proporcional, as férias proporcionais, o FGTS. Quanto é o percentual de FGTS? 8% do salário do trabalhador. Então, o empregador, todo mês, vê quanto é o salário do trabalhador, joga 8% e deposita na conta do FGTS desse empregado. Se não depositou, na hora da demissão vai ter que pagar. Se a demissão foi sem justa causa, ele deve mais 40%. Não é verdade? Então, 40% é a multa do FGTS. Então, isso aí você vai ter que fazer. Você tem, por exemplo, 10 dias para pagar a rescisão. Se você não pagar com 10 dias, o que acontece? Você paga uma multa. É a multa que está no 477 da CLT. Multa por atraso no pagamento da rescisão. Quanto é a multa por atraso no pagamento da rescisão? É o valor de um salário do empregado. Tá? Então, tudo isso você tem que saber quando faz a petição inicial. Não é verdade? Por isso que ela aparentemente é mais fácil, mas na hora que você vai fazer, você vai ver que não é tão fácil assim. Você tem que saber várias nuances para conseguir fazer essa petição inicial. Tá? Então, eu acho importante que vocês comecem a treinar, verificar como é que se faz cálculo de 13º proporcional, de férias proporcionais, de hora extra, né? De aviso prévio. Como é que conta? Até 1 ano, 30 dias. Passou de 1 ano, vai acrescentando 30 dias. Tem um limite? Tem, 90 dias. Então, tudo isso tem que ver. Seguro-desemprego, como é que faz para receber? A doméstica, quais são os direitos da doméstica? Então, tudo isso, quando você for fazer uma reclamação trabalhista, uma petição inicial, você tem que estar sabendo de tudo isso. Por isso que, aparentemente, ela é fácil, mas, no fundo, ela não é fácil, não. Né? Eu tiro pelos alunos, que muitas vezes os alunos se formam e conseguem fazer uma petição inicial, uma petição penal. Quando chega na trabalhista, eles veem que, pessoal, não estou entendendo aqui, tem que pedir isso? Tem. Como é que eu calculo? Tem que ter um programa. Pô, mas eu não tenho onde é que tem lá no site. Como é que eu vou mexer? Aí fica batalhando, não consegue fazer. É complicado, né? Porque não dá para você fazer de cabeça como eu estou fazendo. Você tem que saber fazer de cabeça para você entender, saber se está certo ou não. Né? Porque o programa vai fazer, mas você tem que saber. De repente, você no programa, você acha que é 36 dias, chega no programa, está 33. O que está acontecendo? Ah, porque eu não botei o ano aqui correto. Então, você tem que ver se está certo. Você tem que conferir os cálculos. Para conferir o cálculo, você tem que saber fazer. Né? E a petição inicial que eu cobro é para você fazer manual. Porque se você fizer manual, porque você entendeu qual é o problema. Né? E pode corrigir ou não esse cálculo se ele estiver errado ou certo. Né? Então, eu coloquei uma apostila lá no ambiente aula, falando mais ou menos isso que a gente conversou, até menos do que a gente conversou. Eu vou colocar uma petição inicial, para que você tenha contato com essa petição inicial. Gostaria que vocês também vissem outras petições iniciais trabalhistas na internet, que tem inúmeras, né? Como pedir, como fazer, e dar uma trabalhada nisso. Eu estou à disposição, tanto no WhatsApp, quanto no e-mail, quanto no telefone, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, tá? E na próxima aula, a gente continua conversando um pouquinho mais sobre petição inicial, e eu não sei como é que vai ser, mas o ideal seria também a gente tentar fazer, ou pelo menos conversar sobre esse peticionamento eletrônico, sobre essa petição de forma eletrônica, tá? Porque, infelizmente, não tem volta. Ou felizmente, né? Não tem volta.
daqui em diante não vai ter mais petição. Aliás, daqui em diante não, já tem desde 2016, 2017, que não tem mais petição que não seja eletrônica, né? Todas as petições iniciais obrigatoriamente são eletrônicas, não existe exceção. E os processos físicos, que num primeiro momento iam continuar físicos até o final, hoje já se entende diferente. Esses processos que eram físicos estão sendo transformados em eletrônicos, então daqui a algum tempo nem vai ter mais processo físico, nem os antigos. Vão ser transformados todos em eletrônicos. E a gente tem que saber mexer nesses programas e entender para poder conseguir fazer uma petição inicial no PJE, no processo eletrônico. Tá? Bom, então a gente fica por aqui. Tá? Na próxima aula eu vou colocar na plataforma aula uma petição inicial para vocês terem condições de ver, dar uma olhada, analisada. E na próxima aula a gente tira algumas dúvidas e continua falando um pouco mais sobre petição inicial. Porque depois da petição inicial, o que vai acontecer? A gente vai para a audiência, né? Depois da audiência, a gente tem que apresentar o que na audiência? Até a audiência? A contestação. Então, a gente vai seguindo os passos até nós chegarmos lá no Supremo Tribunal Federal. Tá? Alguma dúvida, algum esclarecimento, podem ficar à vontade. Tudo tranquilo? Sem perguntas? Por hora? Bom, então, se não tem perguntas, está tudo tranquilo, a gente encerra por aqui. Tá? Boa noite e até a próxima.